Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Alcançamos o mês de novembro, o penúltimo mês do ano. Dia de Todos os Santos. O evangelho que a igreja nos propõe nessa festa de Todos os Santos está em Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita. Porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós, que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançados para fora, virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, o que significa esse versículo 30, tão famoso, tão conhecido, onde Jesus diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Qual é o significado desse evangelho? Qual é o significado desse versículo? O que Jesus está querendo dizer aqui é bem simples. Vocês vão se surpreender. Não vai ser do jeitinho que vocês estão pensando, não. Mas vocês vão se surpreender ao verem pessoas que vocês acharam que jamais se salvariam estar no céu. E ao verem pessoas que vocês acharam que certamente se perderiam, terem se salvo. Como, por exemplo, é Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, que diante dos judeus era uma pessoa que jamais se salvaria porque ela havia vivido uma vida de prostituição. Os judeus não conheciam a possibilidade de conversão. Eles não acreditavam que uma pessoa pudesse se converter, abandonar o pecado, mudar de vida e ganhar a salvação. Eles não acreditavam jamais que Maria Madalena pudesse se converter. Eles não acreditavam jamais que Mateus, que era um publicano, pudesse se converter. Eles jamais imaginavam que Zaqueu, que era um publicano, pudesse se converter. Eles jamais imaginavam que Cássio, o soldado que transpassou o lado de Jesus aberto, pudesse se converter e se tornar santos, são monges. Eles jamais acreditariam que um pagão, um bandido como São Dimas, na cruz, condenado à pior de todas as mortes, pudesse ganhar o céu. No entanto, São Dimas ouviu dos lábios de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E é sobre isso o evangelho de hoje, sobre como ganhar o céu. Hoje é a festa de Todos os Santos. Hoje comemoramos aquelas pessoas que estão no céu, na glória de Deus, e que não são conhecidas, que não têm uma festa litúrgica. Por exemplo, São Luís Maria Grião de Montfort nós celebramos no dia 28 de abril. São Pio de Pietrelcina nós celebramos no dia 23 de setembro. Os santos mais famosos, mais conhecidos,
tem dias no calendário para nós o celebrarmos. E a criatura humana mais santa de todas, que é a Santíssima Virgem, tem vários dias. Dia 1º de janeiro, Mãe de Deus. Dia 12 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes. Dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Dia 15 de agosto, Nossa Senhora da Assunção. Dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição, e assim por diante. Nossa Senhora tem várias festas, os santos têm várias festas, mas existem santos que não são conhecidos pela igreja. Pessoas que viveram, que entraram pela porta estreita e hoje estão no céu e que são celebrados nesse dia. Hoje Jesus nos mostra a porta do céu, que é estreita. E ele diz, para entrar nesta porta, que é a porta estreita do céu, não é pela razão humana, mas é pela graça de Deus. Deus nos dá toda a graça necessária para alcançarmos o céu, mas é preciso esforço. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Versículo 34, procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Queridos, essa frase de Jesus hoje na festa de Todos os Santos, muitos procurarão entrar pela porta estreita e não conseguirão. Assim Jesus nos leva a entender que a maioria dos homens, infelizmente, a maioria dos homens se perde e é pequeno número dos que se salvam. Essa expressão, pequeno número dos que se salvam, é o título de um livro escrito por um santo, São Leonardo de Porto Maurício, franciscano. Nesse livro, o pequeno número dos que se salvam, São Leonardo nos apresenta essa doutrina, ele destrincha essa doutrina do Evangelho de hoje, nos mostrando que a grande maioria dos homens, infelizmente, vai aos infernos. Mas por que a grande maioria dos homens vai aos infernos? Sendo que Jesus, Deus eterno e todo-poderoso, se fez homem para nos salvar, morreu na cruz para nos salvar. A morte de Jesus na cruz, então, foi em vão? Se a maioria dos homens vai ao inferno, a morte de Jesus na cruz foi em vão? Queridos, há uma diferença entre redenção oferecida e redenção aproveitada. Na cruz, Jesus nos oferece a redenção, mas é preciso que nós aproveitemos na nossa vida essa redenção que Jesus nos oferece. É preciso que nós apliquemos na nossa vida essa salvação que Jesus nos oferece na cruz. Só que para isso é preciso esforço, é preciso combate, é preciso luta. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. E é por isso que a gente precisa se esforçar para entrar no céu, porque a porta do céu é estreita. Estreita no sentido de que é difícil entrar. É preciso fazer violência contra nós mesmos. E é por isso que Jesus vai dizer que o reino dos céus é dos violentos. E é com violência que se arrebata o reino dos céus. Amados, nós temos 3 inimigos que combatem contra a nossa salvação: o mundo, a carne e o demônio. Só que tanto o mundo quanto o demônio usam da carne para a nossa perdição. Assim sendo, se você dominar esse inimigo que é a carne, você se salvará. O pior de todos os inimigos que nós temos não é o demônio, acredite em mim. O pior inimigo que nós temos é a nossa própria carne, é a nossa própria concupiscência. O que é a concupiscência? É a tendência que nós temos para a podridão, para o pecado e para o mal. Nós tendemos para o mal, nós tendemos para o pecado. Imagina você, se alguém te dá um tapa no rosto, qual que é a sua reação imediata? Dar outro tapa, ou dar um soco, ou dar uma paulada, ou matar a pessoa. Enquanto que Jesus disse, se alguém vos ofende numa face, oferece também a outra. Sabe por quê? Nós somos concupiscentes. Nós somos tendentes para o mal e para o erro. Luta para ser santo. No vídeo de ontem eu falava a necessidade de sermos santos. Eu falava no vídeo de ontem de Hebreus capítulo 12, versículo 14, na qual Jesus diz: sem a santidade ninguém verá Deus. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, São Paulo diz: essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. Por que Deus quer que sejamos santos? E por que esta é a vontade de Deus a nosso respeito? Está no singular, uma única vontade de Deus tem a nosso respeito, que sejamos santos. Por quê?
Por que em Levítico capítulo 19, versículo 2, o Senhor diz: sede santos como o Senhor teu Deus é santo? Por que em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito? Porque na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, lembrando que Pedro é o primeiro Papa da Igreja, e a carta do Papa à Igreja é sua encíclica, é um documento do magistério. Então a primeira carta de Pedro é a primeira encíclica da história da humanidade, a primeira encíclica papal. Na primeira encíclica, no primeiro documento pontifício, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, São Pedro diz: sede santos, como o Senhor, teu Deus, é santo. Porque sem a santidade ninguém verá a Deus, como diz o autor sagrado em Hebreus 12, 14. Hoje Jesus nos diz: esforçai-vos para entrar na porta estreita. Nessa festa de todos os santos, olhando para o céu, vendo que só vai estar no céu aquele que for santo, Jesus nos convida a lutarmos, a fazermos verdadeira guerra e verdadeiro combate contra os nossos três inimigos: contra o mundo que nos tenta, com o seu materialismo, com as suas ilusões, com as suas fumaças, querendo nos fazer esquecer do céu. A lutarmos contra o demônio, o espírito maligno, que dia e noite trabalha para a nossa perdição. Mas, sobretudo, lutarmos contra a nossa própria carne, contra a nossa própria concupiscência, para alcançarmos o céu. Joel, capítulo 4, versículo 10 diz: mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Josué, capítulo 1, versículo 9, sede forte e corajoso, pois o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer parte para onde fores. Hoje, nessa festa de todos os santos, eu quero te convidar a ir à luta, a fazer guerra, a combater o bom combate, como dizia São Paulo. Combate pela tua santidade, combate pela vida eterna, porque a porta do céu é estreita. Muita gente vai ao inferno porque acredita que o inferno não existe, ou então acha que só vai para o inferno quem tem que fazer coisa errada, quem faz muito mal. Só vai para o inferno quem mete os pés pelas mãos e faz muita maldade. Não é assim. Lembra que eu falei que nós somos concupiscentes? Se nós deixarmos a nossa carne nos conduzir, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente vai direto para o inferno, sem escala. Por nós mesmos, se a gente não combater, a gente vai direto, a nossa carne nos arrasta direto ao inferno. A nossa carne é exatamente aquilo que acontece quando nós morremos. O que acontece quando o ser humano morre? Ele já entra em putrefação. Logo, ele está fedendo, putrefado, de uma maneira insuportável. E se alguém toca naquele líquido que sai da decomposição do cadáver, aquilo causa uma infecção tremenda, coloca em risco a vida da pessoa que o tocou. Terrível. Isso que acontece conosco fisicamente quando morremos, isso acontece conosco a cada dia espiritualmente. Se nós não combatermos a nossa carne. Então luta, meu irmão. Combate. Não vai para o inferno somente quem faz muito mal, não. Vai para o inferno aquele que não combate. Aquele que se deixa arrastar pela carne. Porque se a carne dominar a sua alma, aí sim o demônio vai usar essa brecha com todas as forças e o mundo vai te seduzir. Você vai se perder. A porta do céu é estreita, a porta do inferno é larga. A porta do céu é estreita, a porta do céu é estreita, estreitíssima. Só passa por ali quem for guerreiro, só passa por ali quem combate. Então, combate pela tua salvação. A tua alma é a única coisa que você tem. É a única coisa que você tem. Tudo mais, dinheiro, fama, poder, sei lá o que você tem, que você possa ter ou sonhar a ter. Tudo isso é fumaça, ilusão, tudo passa. A sua alma é o seu único patrimônio. Se você salvar a sua alma, você salvou tudo. Se você perder a sua alma, você perdeu. É como no jogo de xadrez. Se você perder o rei, checkmate. Acabou o jogo para você. Não importa se você ainda está com as 16 peças no tabuleiro.
Nenhuma peça sua foi capturada pelo adversário. Se você tomou um checkmate, acabou o jogo. Se você perdeu a alma, você perdeu tudo. Salva a tua alma. Hoje é a festa de todos os santos. Olhando para o céu, contemplando os santos que dominaram a sua carne, que venceram o mundo e o demônio, que entraram pela porta estreita. Que nós tenhamos coragem de combater o bom combate. Salva a tua alma. Pensa nisso. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Deus te abençoe e viva a Maria.